aí, meu parceiro, você já conhece a Huntech Trader? É uma plataforma que você pode fazer trading simulados, mas com ganhos reais. Saiba mais no link da descrição. Vamos falar sobre o Vasco. Será? A gente tem que falar sobre o Vasco. Não sei. Você acha que a gente tem que falar sobre o Vasco? Às vezes é importante, né? Falar alguma coisa. Você tá querendo plagiar o programa lá da Flamengo TV, Flapress? Cara, ontem... Mais uma vez o Carinho saiu correndo, né? Já virou a rotina dele, né? É um E xingar a galera. porque você faz uma assim. vez, aí você vai ser chacota se fizer só uma vez. Porque você vai falar, não, só fiz Mas aquela vez ele que eu tava sendo corria xingado. antes? Não, Nunca correu. Ele começou a correr na partida contra o Puerto Cabello. Que ele começou a ser E o xingado. estádio inteiro tava mandando ele tomar Aí um agora ele tá caju. fazendo isso sempre pra não falar que é só na vitória ou só na derrota, Pô, entendeu? mas isso aí é meio... Tá feio. Não, é muito feio. Deve é sair muito correndo, feio. imagina. A cena é sempre essa. Aí o estádio. Mas assim, a gente, Ei, Carinho, e ele correndo. A cena a gente não sabe. É meio patéticozinho. A gente não sabe qual seria a nossa reação Aí. estando ali no lugar dele, o cacete A4 sendo xingado e tal. É uma Não, situação mas correr ruim. não vale. É uma situação ruim, mas, pô, quando você corre, Abraça o time você e fica passa ali, uma né? mensagem de covardia, né? De tipo O assim, Cara, Arnaldo tô Godoy. sendo covarde, por que eu não saio mas daqui, é cara? um negócio que eu não entendo. Tipo assim, por exemplo, ele vai correr pra quê? Então. Porque, tipo assim, ele vai correr, correu. Por exemplo, quando E correu mais que Quando ele jogador. correu no Porto Cabejo, eu pensei, vai correr e vai pedir demissão. Né? correndo. Tipo, eu quero ir embora. Não, essa me pegou muito. Correu mais que jogador. Tá ele e o Souza, o Alex Teixeira. Correu ali, Pedrinho, me demite. A gente tá falando aqui de uso da base. Pô, o Zucarello entrou depois do Alex Teixeira. Não pode, pô. Não pode. O Alex Teixeira tem que ser a última opção de todas, pô. Ele não pode... ele Zucarello não- que Pô, é e o Garré? das grandes promessas grandes da joias da base do Vasco. Muito Manhaca. jogo do Zucarello, inclusive, dava trabalho ali pro time do Flamengo. A base do Vasco que sempre vem muito forte, Sim. né? É porque, não sei se talvez não sejam tão bem aproveitados, tem muita questão É da pelo saída caos que é o time de antes. cima. Também né? é. Por exemplo, o Peck sofreu muito até conseguir dar frutos, né? Sofreu Mas na mão da assim, torcida. a base do Vasco sempre vem com times fortíssimos. Sempre vem com time Não, fortíssimo. eu acho que o Zucarello ontem poderia ser uma opção antes do Alex Teixeira. Ontem vamos lá. Vamos falar um pouco da partida, né? O Garré, você lembra que ele vinha sendo titular na ponta direita. Sim. Aí depois o Era Ryan Garré, pediu Nuno, passagem. Garré, Nuno e Verratti. Aí o Ryan pediu passagem, pegou a vaga dele. Beleza. Ontem, o Garré não entrou. O Alex Teixeira entrou, passou na frente dele. O porquê disso? Ele falou já nas coletivas que o Garré não é ponta direita, o Garré é um meia. Beleza, ontem o Alex Teixeira entrou pra ser meia. Entrou no lugar do Coutinho. Qual o sentido que faz isso? É porque se você não tem Cara, o Payet, de repente... Numa partida onde o Vasco tava retendo a bola, ontem, taticamente, não foi a pior partida do Vasco, não. O Vasco conseguia fazer. Ontem o Paulo Henrique, vocês estavam falando de laterais. Ontem o bem. Paulo Henrique Mano, foi bem. Ontem o Foi Paulo bem. Henrique, um argentino, o torcedor do Lanús, que ontem parou pra assistir o jogo, Falou, olhou esse o é o jogo assim e lateral falou da assim: seleção brasileira. rapaziada, o Cafu tá aí, pô. Porque o que o Paulo Henrique fez ontem é bizarro. Mano, ontem ele jogou muito bem. ele foi Ontem fogo. ele foi Não, o é a melhor principal jogador. válvula de escape do Não, Vasco. é melhor tá? válvula de Mas no escape. primeiro tempo o Vasco levou uma bafa dos caras. Até os 25 o Vasco foi nulo. Não, mas assim, de longe, o melhor jogador do Vasco ontem. De Não, longe, de longe, de pega longe, longe, pega de longe. Mas de longe. E uma das melhores partidas do Ryan também com a camisa do Vasco, fazendo triangulação toda hora com o Paulo Henrique. O Paulo Henrique indo na linha de o lado direito fundo. funcionou, né? O lado direito funcionou. E aí, Coutinho. no primeiro tempo, acabou que o quê? O Vasco pecava na finalização. O Nuno errou numa finalização, o Coutinho errou outra finalização. O Verratti ontem não conseguiu finalizar. É. O Verratti ontem não conseguiu tocar na bola. Não conseguiu. É, porque se não tem... Se a bola não chega nele, ele também não vai participar Ontem do jogo. né? o goleiro do Lanús não fez uma defesa. O Vasco não chutou uma bola certa no gol. É, o A Vasco- bola mais perigosa foi a do Paulinho Paula de fora da área que passou rente à trave. Foi O só Vasco isso. em casa, ele tinha que ter sido mais agressivo. Sim. Também Ele tinha acho. que ter incomodado mais, machucado mais o goleiro adversário. E você diz, acho que muito pelo futebol muito abaixo do Coutinho também, assim. Você lembra que eu falava aqui que o time do Carille não era o time do Carille? Que o Carille que a gente esperava que fosse um time mais defensivo e tal, o Vasco não O tá Vasco sendo. ainda vive crise de identidade? Não vive mais, porque ontem foi um Vasco do Fábio Carille. Ontem, contra o Corinthians, contra o Flamengo, o Vasco foi o Vasco do Corinthians, Marcou do Carille. e depois pensou em jogar. Resolveu defensivamente. Uma ótima partida do Lucas Freitas com o João Vitor, com o Paulo Henrique e Lucas Piton fazendo uma boa marcação. Eu achei bem marcado. Lance perigoso dos caras também foi a bola na trave, né? Aí você vai na perguntar, trave. pô, o Lanús era um time bom? Era um time que daria perigo ao Vasco? Acho que não. Mas ontem, defensivamente, o Vasco tem uma postura boa, assim como teve contra o Flamengo. A questão é, o Vasco não sabe ser protagonista.
O Vasco não sabe ser protagonista em partidas que merece ser protagonista. Você recebe o Lanús em casa, num Lanús que tava em crise, com o técnico perigando a ser demitido e tal, você tem que amassar esse time. Porque lá Fortaleza, mesmo o time sendo mais ou menos, eles vão Sim, é um time que tá invicto. mais, torcida Eles estão em invictos, cima. mas só com empate, basicamente. Eu entendo e concordo muito com a sua cobrança e busca pra que o Vasco faça coisas melhores na temporada com o elenco que tem, tá? Mas se você for comparar com os outros inícios de temporada de Campeonato Brasileiro, né, as competições principais do ano, seria o Vasco do Carille o Vasco mais equilibrado? Sim. Loucura, né? É bizarro isso, né? Muito por conta dos resultados, não Muito por por conta conta dos do resultados. desempenho. Você pega ali o jogo do Ceará, destoa. O Ceará e Corinthians. Se ele, não, do Corinthians, mas o Corinthians ele abriu mão, né? Vamos levar em consideração, né? Ele botou o time reserva. Mas culpa dele. Culpa dele. Ele assumiu o risco. Agora, no jogo do Ceará, vamos dizer que o jogo do Ceará tivesse sido ali 1x0 Vasco, ou 1x1. Esse Vasco é muito diferente da reta final do Vasco com o Rafael Paiva? Mas você quer do desempenho? Não. Não, é muito diferente. É parecido. Bola no Verrete e Léo Jardim defendendo. É isso. Não muda muita coisa. Sendo que o elenco O que melhorou. mudou é que a bola no Verrete não tem sido mais o Piton, né? Mas então, ontem o Paulo Tem sido Henrique... outras pessoas. Ontem o Paulo Henrique ele tem uma dificuldade no cruzamento, mas... Ontem, Então, por exemplo, o Verrete estava mal. Contra o Flamengo, o Vasco criou chance sem que seja cruzamento. Então, porque o nosso Nuno, em alguns momentos, teve uma aproximação com o Coutinho ali, aí teve o Ryan também. O Nuno ontem, ele pecou fisicamente. Ele tá sentindo muito, ele ter vindo de uma temporada quase completa de Portugal. no Você Casa acha Pia. que o Carille ele demora pra substituir? Ou então morre com a sua substituição? Porque ele foi trocar já o quê? 90 minutos, sei Ele lá? foi trocar os 70 a primeira substituição dele. Então, e ele demora muito, ou então morre abraçado com uma substituição. Qual o próximo jogo do Duas. Vasco? O próximo jogo do Vasco, deixa eu confirmar aqui pra você. Que eu não sei de cor. Deixa eu ver aqui. Não sabe de cor. Pô, eu não sei de não cor, sabe. cara. É Pô, complicado. mas pra que a gente tem um vascaíno na Pô, mídia? calma aí, cara. A Pô, pergunta tu me pegou aqui de Deixa nervoso, Ah, não, é só uma pergunta muito difícil. O próximo jogo. Próximo jogo do Vasco é Vasco Cruzeiro. Vasco fora de casa contra o Cruzeiro. E estamos falando de ou poupar nessa partida ou poupar contra o Operário. Porque o Vasco tá cansado. O Vasco no segundo tempo... Vai ter que mesclar. O Nuno não... Não dá pra ver. Não Mas dá pra, isso- não dá O Nuno, pra aos mesclar nos 35... dois jogos. O Nuno aos... Ao invés de mesclar todo Todo mundo mundo só. poupar todo mundo Cara, só tomar o ataque. Nuno, aos 35 do primeiro tempo, ele já não aguentava mais. Pô. E você jura que foi o presidente do Operário? Que falou? Foi o presidente? Foi presidente. Que é um adversário Ok, palpável. tipo assim, se acessível. fosse o Flamengo, se fosse um outro, aí Primeiro que a complicado. ponta é grossa. O primeiro jogo é em Ponta Grossa, no Rio? O primeiro jogo é em Ponta Grossa. Tá, menos mal, né? Já pegou Vasco decide em casa. Já pegou um busão pra Ponta Grossa? Nunca peguei um busão. Não? Nunca peguei. Quando foi na rodoviária ali, pô, dá 3 bilhetes pra Ponta Grossa. O Alex Teixeira aí. já foi bem em Ponta Grossa. Uma ou duas vezes? Batalha... Não, uma vez. Uma vez, Batalha de Ponta Dois Grossa. gols. Na B, né? 2 gols. Mas você falou que o negócio do Vasco tá cansado, isso aí, cara. Acho que é um problema do time natural brasileiro e também. E outra coisa, natural pra um time que tem um elenco curto, assim. O elenco do Vasco é curto. Mas O elenco do Vasco é curto e ainda tá com muitos desfalques, né? Sem Tietê, sem Payet. O Payet era o cara que mudava o jogo no segundo tempo, que dava o gás ali pro Coutinho. O Vasco agora não tem esse jogador. Poderia ser o Garré. E aí, vamos voltar. Aqui a gente bate no Carille, na maioria dos programas, mas também a gente bate no senhor presidente. Ontem, o Garré e o Jean Davi, que foram 2 contratações feitas pelo Pedrinho, ficaram atrás do Alex Teixeira, mano. E o suíço... Como é que é o dia a dia desses caras? O suíço que foi contratado ano passado numa janela pontual pra melhorar o Vasco, tá emprestado já na MLS, tá lá no Toronto. Então, tipo assim, o Vasco também... Por exemplo, o Leandrinho seria útil ao Vasco nesse momento, não? poderia ser útil, tá lá no Al-Shabaab. O Vasco tem uma filial, né, Major League. Tá lá o nosso Orelhano. Orelhano. O Jair estão querendo lá Orelhano, também. Caramba. Então, ontem, além Poucos times têm Orelhano de no tudo, Brasil. as contratações que o Vasco fez, o Carille não tá querendo usar, pô. E eu acho que vai ser uma temporada, pelo menos acho que pro torcedor vascaíno, né? O que imagina que não dá pra focar nas 3 competições. Não tem Não elenco, tem como, tem que escolher. não tem elenco pra isso. Campeonato Brasileiro, força pequena. Exato, é pontuar Pontua pra agora. não, Vai pontuando. pra não se complicar mais na frente. Na Sul-Americana, acho que fica muita sensação ontem, dentro de São Januário, de tentar vencer, mas
não chutou a gol, não finalizou. E também tem a questão de classificar em primeiro e em segundo na Sul-Americana, que é diferente, né? Porque se você classifica em segundo, Jogos pega lá playoffs. os playoffs. Exato, eliminados da Libertadores, que não foram pras oitavas. Então, também tem esse ponto. É um time que veio da Libertadores. Então, teoricamente, tem de ser ele um pouco mais Não, complicado. por exemplo, o grupo do Ou Internacional. Copa do Brasil. Grupo do Internacional. Tem Internacional, Bahia, Atlético Nacional e Nacional, pô. Vai Um vir desses aí vai pra Sul-Americana. É, o grupo O chato. segundo colocado pode pegar um desses caras. E aí, filho? Tem que se classificar É primeiro. só no nosso, né? É só no nosso, né? Pô, pegar um time da Libertadores É, que a seria o Sul-Americana- ideal pro Vasco, no meio E aí, dessa um ponto turbilhão de onde jogos. acho que fica muito a sensação do torcedor do torcedor vascaíno é isso, né? Dentro de casa. Era pra ter vencido na Sul-Americana. Eu acho que a questão era mais questão de, tipo assim, você saber o que fazer com a bola. O Vasco não sabe o que fazer com a bola. O Vasco só busca jogadas em transição. O Garoni, que é um dos melhores youtubers de Vasco, que ele disseca todos os jogos e tal, ele falou um dado que eu não sabia. Dos 15 gols, 11 gols do Vasco são com 5 passes no máximo. Então são gols de transição. Sim. O Vasco não tá acostumado a chegar em São Januário, ficar com a bola no pé e fazer um gol com 20 passes, 15 passes. São 5 passes pra 11 gols do Vasco na temporada. Isso é muito pouco, mano. O Vasco em São Januário Falta jogada, tem que ser minimamente dominante. Tem que ter minimamente uma válvula de escape. Ah, beleza. Hoje o Paulo Henrique não tá bem pra correr em campo aberto. Hoje o Nuno não tá tão bem. Vamos criar alternativas pra que o Vasco fique com a bola no pé e faça triangulações de um lado pro outro, que faça aproximação, que tenha um jogo minimamente de, tipo assim, de protagonista na partida, né? E nesse caso aí, a gente falou do Flamengo aí, né, naquela hora, que se era pra sanar a falta de gol, se era importante ir no mercado. Pra esse Vasco, você imagina... Que diferente de Flamengo... Qualidade ou quantidade? O Vasco precisa dos dois, né? Então, porque diferente do Flamengo, do Fluminense, que tem Mundial e tudo mais, o Vasco, ele sabe o que ele tem pela frente. Ele tem Sul-Americana, ele tem Copa do Brasil, tem o Brasileirão. Tem uma vontade de levantar um sonho de encerrar quase 10 anos sem título, de ganhar alguma coisa. Eu acho que as Copas... Sul-Americana, acho que é mais plausível. Mais palpável, palpável. porque a Copa do Brasil, pô... Mas mesmo assim... Mas é a Supercopa Sul-Americana. Mas né? pra isso... também tem teria isso, mas que é se- mais fácil que a Copa do Brasil. Mas pra isso, teria que se mexer no meio do ano, né? Teria que se mexer, teria que também... E assim, tu tem confiança... Mas de até onde que veio ponto, a plata? Mas Não, até outra que coisa, não é ponto só se plata. mexer? Não, e assim, eu acho que hoje o Vascaíno não deve confiar muito, não confia em nada no olhar de contratação. Exatamente. Esse é o Marcelo ponto. Porque o que Santana, contratou agora pra esse ano... Lloyd, Garré, Jean Davi, Suíço. São contratações feitas pelo Pedrinho. Todo mundo fala da herança maldita da 777, mas quem resolve os jogos do Vasco geralmente são jogadores da 777. É Verrete, Piton, Léo Jardim. O João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco. Quem contratou? 777. O ponta que voltou... Hugo Moura, 777. O Ederson, né? O ponta aí de Corinthians, O Adson. o Adson, tem o DVD. O Adson que tá voltando de lesão, possivelmente vai ser titular do Porra, Vasco. Esse é um bom ponto. Se você parar pra analisar a espinha dorsal do Vasco decisiva, Tem que jogar sempre. é toda. Você vai pegar É toda. Jardim. Tirando Coutinho e Nuno. Você vai pegar Jardim, você vai pegar o Paulo Piton, Henrique, é todo mundo. E assim, tira o Coutinho. E assim, o Nuno. Coutinho João é um Vitor, caso à parte. Hugo Moura. O Coutinho é um caso à parte. O Coutinho Coutinho é que ele quis voltar. Não é assim, Tempestade mérito, perfeita. olhar do scout do Vasco, não. O problema é que o Coutinho, ele... Quando a gente fala Coutinho é um caso à parte, a gente tá pensando no Coutinho. Mas o Coutinho, ele tem que ser mais efetivo no Vasco. Não dá pra fazer um jogo bacana e aí três mais que ou não menos, dá, que não aguenta, que ele não participa, que ele quase não toca na bola. Ele tem que ser mais efetivo. Mano, ele tem um latifúndio ali pra ficar com a bola, pra correr atrás, que dificulta muito o jogo dele. Por isso que quando ele, o melhor do Coutinho a gente se tira quando ele tá na aproximação com o Nuno Moreira. Porque aí os dois Sim. se encontram ali, ele encontra alguém pra fazer passes. Porque o Coutinho tem que pegar uma bola da volância, do Jair ou do Hugo Moura, e correr até a Não. linha de fundo. O Aí Vasco- fica impossível pra ele. O pô. volante do Vasco tem que achar o Coutinho mais perto da Não, do aí o gol. Hugo Moura, por isso que eu brinco que é super-herói, porque o Hugo Moura tem que Super-herói. correr o campo inteiro, pô. E não, tipo assim, Não, a gente tem que ele olhar... jogou muita posto- bola ontem. Não, Jogou muita bola ontem. o Hugo Moura Assim, questão defensiva. é o jogador mais em regular do Vasco. Sustentação do meio campo, de roubar essa bola e... Ele tá se Ainda mais matando, quando a né? sua dupla de meio de campo é o Jair, que já não é um primor físico, né? Mas Questão pensar de que- voltar a Mas lembra quando o velocidade. Jair e quando o Paulinho estavam fora, que era
era... O Paulinho... Então, ainda tem esse... O Paulinho, O Paulinho, muito mal, o mano. Paulinho que me causa Ele não é- espanto, porque por exemplo, o Jair, a gente já conhecia. Quase fez o gol ontem, né? Mas assim, o Paulinho realmente era O Paulinho era a esperança do Vasco desse jogador no meio campo que se aproximasse do enganche. Sim, dele, o Vasco meia vive... dele. O Vasco é refém do Paulinho de 2023. Que era esse cara que dava velocidade ao meio de campo e aí fazia o Vasco jogar com 2 homens de meio de campo apenas. Porque ele cobria a lateral, chegava na linha de Mas fundo pelo menos e tal, ele já fazia de mostrou, tudo, né? Então pode ser que mostre de novo em algum momento. O problema é que tá demorando pra mostrar. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.